Eu gostaria de perguntar para vocês, por que muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus? Eu espero que vocês participem do vídeo, deixando o seu like e também o seu comentário, que é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio, falaremos a seguir. Nas suas pregações, Jesus Cristo falava sempre de si próprio. Ele falava de si e falava de Deus. E ele sempre dizia: quem conhece o Pai também conhece o Filho. E ele pregando para aquele povo que estava à sua volta, que tinha o conhecimento de Abraão, e eles sabiam que eles eram filho de Abraão, e Jesus Cristo falando com eles, e eles não entendiam o que Jesus falava. E eles perguntavam para ele quem era Jesus. Aí Jesus falava para ele que ele era o Filho de Deus. E eles diziam que conheciam a Deus, mas eles não estavam conhecendo a Jesus. E Jesus falava para eles: se eles verdadeiramente conhecessem o Pai, também conheceria o Filho. E se eles reconhecessem o Filho, também conheceria o Pai. Então, a dificuldade de muitos entenderem a palavra de Deus é não aceitar aquilo que vem contra o seu entendimento. Então, você precisa abrir a sua mente para você deixar que algumas coisas possam entrar na sua mente, para você poder produzir um melhor conhecimento daquilo que você sabe. Porque se você fizer como aqueles que estavam à volta de Jesus, que tinham conhecimento da lei, sabia de tudo que se falava a respeito da lei, mas eles não entenderam quando Jesus apareceu que ele era verdadeiramente o Messias, que estava ali trazendo a palavra para que todos aqueles que estavam ali recebessem a salvação, que era a promessa que estava no livro da lei. Então eles não entenderam por quê? Porque não abriam a sua mente para o novo. Então eu gostaria de ler para vocês aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 31 até o 47, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste do vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir
a minha palavra. Vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês entenderam? Por que muitas pessoas não entendem o evangelho da salvação? Porque eles ficam presos naquilo que eles acreditam. As pessoas que leem a palavra de Deus precisam primeiramente buscar do alto aquilo que vem de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e a interpretamos como o nosso cotidiano de vida, mas a palavra de Deus, ela é centrada no lado espiritual. Para que venhamos entender a mensagem de salvação, nós precisamos voltar a nossa mente para aquele que enviou a mensagem. Ele é Espírito. Então, os adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Se esses que aqui estavam sendo convertidos por Jesus, como a palavra diz que eles estavam já voltados para Jesus, e eles tivessem abrido a sua mente para poder entender o que eles tinham aprendido no livro da lei, eles entenderiam o que Jesus estava falando. Mas por eles ficarem no seu eu, no seu próprio conhecimento e deixando que isso falasse mais alto nos seus ouvidos, na sua mente, eles não puderam interpretar aquilo que Jesus Cristo falava. E vocês veem que a palavra de Deus diz que eles ainda estavam no entendimento do mal, no entendimento do diabo. Por quê? Se eles estivessem no entendimento de Abraão, que eles diziam que o pai deles era Abraão, então Jesus lhes disse: se vocês sois filhos de Abraão, então vocês praticariam aquilo que Abraão praticou. Mas ao contrário disso, o que vocês querem fazer? Vocês querem me matar, porque eu estou aqui revelando o novo. Por vocês não entenderem o novo, agora querem me matar. Então, se eles tivessem entendido a mensagem da salvação, eles saberiam que aquele que ele estava era aquele que foi enviado segundo o entendimento que eles tinham pela palavra, porque eles estavam esperando o Messias, mas eles entendiam que o Messias seria um homem guerreiro, a qual ia livrar eles de todos aqueles que estavam à sua volta, trazendo somente sofrimento para eles. Então eles acreditavam que o Messias seria um libertador daquilo que eles viviam naquele momento, mas o libertador que viria, ele ia libertar os homens para a salvação. Então, esses que aqui estavam, e muitos que hoje leem a Bíblia e não a entendem, é por isso, porque ainda, infelizmente, eles estão nos seus entendimentos do passado, vive ainda segundo o entendimento do mal, não deixando que Deus entre e venha fazer morada e dá para eles um novo entendimento. E infelizmente, muitos que estão na igreja, muitos que fazem parte da igreja, eles não abrem este entendimento para poder interpretar a palavra de Deus e deixar que o Espírito de Deus possa falar com cada um. Não estou aqui dizendo que as pessoas fazem o desejo do diabo. Jesus Cristo também estava dizendo para eles que se eles tivessem o entendimento de quem estava ali com eles, eles teriam um outro cuidado com aquilo que eles queriam fazer. Por eles não entenderem, e muitos hoje, por não entenderem, fazem coisas que não vêm de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse, se eles fossem verdadeiramente filhos de Abraão, eles fariam como Abraão. E nós, hoje, se verdadeiramente somos filhos de Deus
e nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, devemos praticar as mesmas obras que ele praticava. E muitos de nós não a praticamos, vivemos sim segundo o nosso entendimento e deixamos que esse entendimento nos satisfaça. Existem pessoas que não abrem mão de nada, porque ele acredita que tudo que ele faz está de acordo com a palavra de Deus. Mas se ele pegar a palavra e ele ler, ele tiver um novo entendimento, ele vai ver que aquilo que ele está fazendo muitas vezes não agrada ao Senhor. Então, eu digo para você que está vendo este vídeo neste momento, se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você quiser ser cheio do Espírito de Deus, abra a sua mente para entender a palavra de Deus. Não deixe que pessoas venham influenciar a sua vida dizendo coisas a qual você não entende. Você não deve contestar as pessoas por aquilo que eles dizem. Você precisa buscar o conhecimento se aquilo que eles dizem vem fazer parte da palavra de Deus. E se você não entender a palavra de Deus, busca do Senhor, pede para Deus, abre o seu coração, que com certeza Deus fará você entender a sua mensagem. Então, para isso, como Jesus disse para aqueles e como a palavra de Deus diz para nós hoje, devemos abrir a nossa mente no entendimento do Espírito de Deus para interpretar a palavra de Deus. Não só a interpretar, mas vivê-la. Vivê-la da maneira que é a palavra que Deus quer que nós vivemos essa palavra. Muitas vezes nós a entendemos da nossa maneira, vivemos da nossa maneira e não agimos segundo a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido e eu agradeço a vocês por estarem neste canal. Se inscreva se não é inscrito e nos veremos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.